Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e vou trazer aqui muito conhecimento bacana para nós. A gente vai falar sobre os bastidores do mundo espiritual, né? Os bastidores do trabalho espiritual, dos nossos guias, mentores, dos guardiões. Você já parou para pensar como que é esse pano de fundo, né, que se passa aí enquanto a gente está vivendo a nossa experiência aqui no mundo físico? O que eles fazem? Como que eles atuam para nos auxiliar no dia a dia? Será que eles nos bastidores nos ajudam, nos atrapalham, né? O que duvidaria muito. Mas vamos falar um pouco mais a respeito. Fica comigo aqui até o final, porque a gente vai destrinchar um pouco mais esse conteúdo, tá? Os bastidores do trabalho espiritual. Vamos lá. Então, para a gente entender sobre esses bastidores, a gente tem que lembrar de algo muito importante, que nós não estamos aqui encarnados a passeio, né? Não estamos no mundo físico para férias, embora a gente precise ter os nossos momentos de descanso, a gente precisa ter os nossos momentos de descontração, né? Festar, passear, descansar um pouco, isso faz parte. Mas é num outro sentido que eu quero trazer essa reflexão, que é assim, nós não viemos aqui no mundo físico para achar que a gente não tem nada para fazer. A gente tem muita coisa para fazer voltada ao nosso processo de evolução. Tudo bem que a evolução acontece a todo instante, enquanto a gente está interagindo uns com os outros, refletindo, existindo. O nosso inconsciente está processando muitas coisas, é como se fosse um grande computador. Existe aquilo que a gente está vendo na tela do computador que está acontecendo, mas nos bastidores do computador está acontecendo muito mais coisas. Tem os programas que estão lá sendo ativados, rodando, né, em segundo plano, como nós dizemos, ou seja, que está se passando sem a gente ver. E assim também acontece com o nosso inconsciente. O nosso consciente está acompanhando o que se passa ao redor através dos nossos 5 sentidos, mas o inconsciente está lá fazendo inúmeras outras coisas que nós não estamos percebendo, né? Então a evolução está acontecendo a todo instante, sem a gente imaginar. Estão aflorando questões do nosso inconsciente, afetando nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações, nos induzindo a determinados padrões de comportamento que, se a gente não parar para questionar o porquê que a gente está agindo dessa ou daquela maneira, sentindo isto, aquilo, pensando as mais diversas coisas, a gente vai achar que está tudo bem, é assim mesmo e pronto. E às vezes não. Às vezes a gente está tendo a oportunidade de tomar consciência de um padrão negativo, de uma situação que estava oculta em nós, que a gente não imaginava que existia ali, sentimentos que de repente afloram, condutas que de repente se expressam, né? Alguns pensamentos estranhos que vêm ali à tona e que fazem parte de nós, mas que a partir do instante que a gente toma conhecimento, que a gente entende, que a gente percebe que aquilo também está em nós, se expressando através de nós, a gente tem a oportunidade de fazer algo com aquilo. A gente vai fazer ou não vai fazer? A gente vai simplesmente deixar aquilo passar e fazer de conta que é só mais uma coisa, ou a gente pode olhar para os nossos padrões, para determinadas características que afloram, com a nítida intenção, vontade de melhorar aquela questão, para a gente se aprimorar, para a gente resolver algo que não é legal, para a gente abandonar velhos hábitos, por exemplo. Então, aqui eu estou falando dos bastidores internos nossos, a princípio, porque é a nossa responsabilidade. Já disse, nós não viemos aqui no mundo físico a passeio, senão não faria sentido nenhum o mundo físico existir, o plano físico existir, a Terra física existir. Se ela existe, se a gente está encarnado aqui, é porque existe um propósito divino para ser dessa forma. Acontece, porém, que depois que a gente encarna, a gente está com um corpo físico novo, um corpo vital novo, um corpo astral novo, um corpo mental novo, que não tiveram as experiências passadas que em outras encarnações nós já tivemos, porque lá tínhamos um outro corpo físico, um outro corpo vital, um outro corpo astral. Então, são experiências diferentes, experiências novas. O nosso cérebro físico não teve aquelas experiências do passado. Então, quando nós temos ali vislumbres, né, de memórias de vidas passadas, vem como flashes, vem do nosso inconsciente, se expressam através de imagens, nuances, percepções que para o nosso cérebro físico pode não fazer o menor sentido. E falar assim, da onde veio isso? Eu não vivi essa realidade.
Às vezes podem ser flashes do nosso inconsciente de questões que se manifestam na nossa mente, trazendo uma memória, uma lembrança. Mas fato é, a gente esquece tudo. A gente encarna, vem para esse mundo e aí? E aí que a gente se envolve com a sociedade, a maneira como a sociedade está constituída, foi constituída há muito tempo. E a gente se envolve tanto com tudo isso que a gente se esquece das nossas bases, origens espirituais também, ou da importância da gente cultivar a nossa espiritualidade sadia. Quem já está mais adiantado nesse processo de autoconhecimento e evolução, expansão de consciência, etc., já sabe da importância e sente a importância de repassar esse conhecimento e ensinar para as pessoas sobre suas origens espirituais e o que elas estão fazendo aqui no mundo físico. É um relembrar, é um recordar. Mas enquanto nós não nos interessarmos por esse tipo de conhecimento, por esse tipo de conteúdo, a gente vai ficar se afastando disso. Por vezes rejeitando, falando, não, tá muito mais gostoso e divertido viver a realidade no mundo físico. Tá muito mais gostoso e divertido viver brincando nessa sociedade que estimula o consumo. Estimula muito mais o ter do que a essência de ser. E quanto mais nós voltamos os nossos olhos e atenções para a vida no mundo físico, para a vida material, sem olhar para o espiritual, para que o material tenha sentido, a gente vive só em função do material. Material pelo material. Aparecer, ter, possuir e mostrar aquilo que se tem. Sempre em função da matéria. Agora, quando nós damos um passo para trás, a gente volta para as nossas origens e a gente entende um pouco mais a nossa realidade espiritual. Porque a gente recebe de alguma fonte, de algum lugar, informações sobre isso e a gente se sente tocado e com vontade de ir em busca e aprender mais, aí a gente consegue ver sentido nas coisas materiais. Elas nos servem, elas existem para nos servir e servir ao nosso propósito evolutivo. Ou seja, como é que eu posso utilizar dos recursos que eu tenho materiais no mundo físico para viver uma boa encarnação, para eu evoluir melhor? Essa deveria ser a pergunta que a gente deveria fazer com alguma frequência. Concorda comigo? Como eu posso utilizar dos recursos materiais que eu tenho para evoluir? Em que o recurso tal contribui para a minha evolução, para o meu aprimoramento pessoal? Ah, Fernando, mas tem alguns recursos que contribuem para a minha diversão. Isso também é evolução? Sim. Se divertir também faz parte do processo. É que a vida não é só isso. E às vezes a gente só está em busca disso. É o equilíbrio a chave. É a gente poder e se permitir, sim, vivenciar os prazeres, as alegrias, mas com a responsabilidade que nós somos seres espirituais, a gente está aqui com um propósito. E as coisas devem servir ao propósito de aprimoramento pessoal e evolução. Também às alegrias, ao bem-estar, ao descanso, ao repouso. Porque isso também é confraternizar. Isso também é compartilhar de coisas boas com os outros, e a evolução também é sobre isso. Senão seria algo chato. Já pensou a evolução ser algo chato? Mas tem muita gente que encara como sendo algo chato, porque ainda não entendeu que pode ser equilibrado. Às vezes as pessoas podem acreditar que, não, se eu estou seguindo uma vida espiritualizada, eu tenho que abdicar disso e daquilo, mas eu vou perder muitas coisas que eu conquistei, porque agora aquilo já não tem mais importância. Pode ser que perca o sentido para você, mas não significa que você tem que sair se desfazendo das coisas. Você conquistou, é seu. É justo que você tenha, a não ser que você não veja mais sentido para aquilo, ou ainda veja aquilo tendo sentido para uma outra pessoa e não necessariamente para você. Aí você pode repassar, vender, doar, aí é seu critério. Então as coisas vão tendo ou não sentido na nossa vida conforme a nossa consciência se expande, os momentos, os ciclos da nossa vida são transcorridos, né? A gente vai, às vezes, desapegando de coisas. O que a gente não pode é se apegar demais às questões materiais, por quê? Porque tudo é passageiro e a gente não vai ter um ciclo de vida infinito aqui no mundo físico. As encarnações, elas são cíclicas. Então elas têm início, mas têm um fim. O que você conquistou em encarnação passada, você já nem se lembra mais. Quais eram os seus bens materiais lá? Não importa, porque você está numa nova encarnação. E assim vai ser, nessa e nas próximas. Então se apegar às coisas materiais não é o foco, não é a chave. Fernando, e por que você está falando de tudo isso, sendo que é para entender os bastidores espirituais? E é aí que entram os bastidores espirituais. Porque o plano espiritual está a todo instante batendo na porta do nosso coração, dizendo assim para nós,
parem de focar tanto no material e começem a se voltar mais para a essência, mais para o espiritual. E aí tem toda uma hierarquia espiritual voltada para isso. Quer entender que hierarquia é essa e como que ela de fato age na sua vida? Então a gente vai ver isso no próximo bloco. Fica comigo e eu espero você. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. E voltamos para a parte 2 agora do programa para a gente entender um pouco melhor sobre essa hierarquia espiritual toda. Então, vamos entender o seguinte, você está encarnado aqui, você não está sozinho não. Você nunca esteve e nunca estará sozinho, mas às vezes pode ser que você se sinta assim, porque a gente às vezes se desconecta do mundo e das pessoas, parece que a gente se sente um estranho no ninho, né? A gente está aqui no mundo físico, mas parece que não se sente parte, não se sente pertencente, as pessoas parece que não nos entendem, mas você não está sozinho, você não está sozinha. Nós temos sempre equipes, seres de luz que estão aí espalhados, acompanhando todo o processo de evolução da humanidade, e existe pelo menos, acredite, pelo menos um guia espiritual, um ser de luz para cada pessoa, ou monitorando cada pessoa. Pode ser que às vezes, em alguns casos, a gente tenha um guia para mais de uma pessoa. Depende do quanto as pessoas dão trabalho, né? Às vezes algumas pessoas precisam lá ter 2, 3 para dar uma orientação. É uma brincadeira, é claro, né? Mas fato é, a gente não está sozinho. E esse é o papel dos guias espirituais, nos auxiliar nos bastidores para a gente retomar o caminho, retomar a rota da nossa evolução, relembrar de coisas. Eles se aproximam de nós, emanam uma energia positiva, impõem as mãos, direcionam luz para nós. Em alguns casos nos revitalizam até mesmo. Nos passam diversas orientações, seja enquanto nós estamos acordados, embora a nossa mente racional acabe focando em tantas coisas que mal presta atenção, nessa emanação sutil que vem da mente, da consciência desses que nos acompanham e querem o nosso bem. Durante a noite, enquanto a gente está dormindo, e o nosso corpo astral se desdobra, né? E às vezes nesse astral sai por aí vagando pelo astral da humanidade, os nossos guias espirituais também têm o papel de nos auxiliar a, vamos para um lugar melhor, não vamos sair por aí vagando no astral em busca dos seus desejos, das suas vontades, não, porque durante a noite é assim, nosso corpo físico descansou, a nossa alma é o que? É o corpo astral, o corpo mental, está ali vibrando desejos, vontades, ela vai em busca do quê? Daquilo que ela está vibrando, dos desejos dela. Então ela sai e vai em busca daquilo que ela está desejando no dia a dia. Vai se encontrar com pessoas, vai tentar angariar situações. E é tudo muito no automático mesmo, ela vai em busca da realização dos seus desejos. E os nossos guias espirituais, dependendo de que desejo é esse, né, também tem o papel de nos ajudar a entender que, pode ser melhor evitar determinadas coisas, seguir por um caminho melhor. Por isso que eu falo muito da preparação para o sono, para uma boa noite de sono, preparação espiritual para dormir. Enquanto você estiver lá com o seu corpo físico descansando, para sua alma ser direcionada para um local melhor. Basta colocar essa intenção antes de dormir. Estou indo dormir, querido guia espiritual, enquanto meu corpo físico estiver aqui descansando, me direciona para orientação, aprendizado, para me guiar dentro da minha jornada. Para trabalho espiritual que seja, né? Mas para eu não ir para onde eu não devo. Basicamente é isso, porque pelo menos você vai ter uma noite de sono um pouco melhor, ou tende a ser, em alguns casos, muito melhor, e vai acordar também se sentindo
bem melhor. Do contrário, se você fosse vagar por regiões do astral que não fossem boas, você poderia voltar com um monte de carga astral negativa, além de algumas presenças espirituais indesejáveis. É isso que você quer? Então, nós temos ainda os nossos guardiões que nos protegem, contribuem com livramentos diversos na nossa vida. Em algumas linhas espirituais, como Umbanda, Candomblé e outras vertentes ainda, nós vamos conhecer esses guardiões, né, como Exus. Em alguns casos não vão ser esses guardiões que vão estar próximos a nós, vamos poder associar com anjos da guarda, mas anjos guardiões de modo geral. Podem não ser aqueles anjos que estão vibrando lá na quinta, sexta, sétima dimensão, né? Mas são os nossos anjos guardiões, aqueles que estão próximos a nós e nos protegem de tantas coisas, às vezes de ataques espirituais, nos auxiliam em processos de limpeza energética, contribuem para a proteção do nosso lar. Esses são os bastidores espirituais da nossa vida. Você nem imaginava, talvez, que tivesse um guardião te protegendo de tanta coisa que poderia ter ocorrido com você e não aconteceu, porque ele estava lá, te guardando. Por isso que nas orações é importante a gente lembrar de agradecer a eles. Tem uma oração muito bonita que eu aprendi no grupo espiritualista que eu participo, chamado Grupo Casinha Azul. Fica em Osasco. A oração do anjo guardião. E eu vou aqui recitar para vocês, que é assim. Anjo guardião, que permeia meu ser, guia-me de noite, guia-me de dia. Protege-me das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Enche de paz o meu coração. Que oração linda, né? Essa é uma oração maravilhosa e muito poderosa. É uma forma da gente reconhecer a presença dos guardiões e orar pedindo, ou reforçando ainda o auxílio para a proteção deles, né? Essa proteção diária. Recomendo. Você pode fazer a oração que está no seu coração. Não precisa ser nenhuma decorada, não. Basta você ser sincero e transparente no seu desejo. Imagine só. Quantos livramentos que você já teve, você fala assim, Deus me livrou de tal coisa. Sim, foi Deus, mas Deus pode não ter se materializado ali para se libertar de determinadas coisas. Mas através dos agentes divinos é que Deus age na nossa vida. Porque Deus está em toda parte, não é? É o todo. Deus é o todo, é tudo. Então, tudo que está nele faz parte dele, inclusive nós fazemos parte dessa grande inteligência infinita, que é o todo. E os guardiões, que trabalham com suas funções bem definidas de proteção, auxílio espiritual, são os agentes divinos, agentes de Deus, que atuam também nos protegendo, nos livrando de um monte de coisa. Se a gente pudesse contabilizar quantos livramentos que a gente já teve na vida, hein? Já pensou? Já parou para pensar nisso? E além dos guardiões, né, que existem várias classes de guardiões e outros que trabalham nessa densidade nos protegendo, nos auxiliando em vários aspectos, né, no astral da humanidade, né, contribuindo para proteção também espiritual contra influências espirituais diversas, energias diversas. Nós temos, agora falando de hierarquias ainda mais elevadas, seres cósmicos, seres de dimensões elevadíssimas que nos inspiram, que vem no silêncio da nossa alma, do nosso ser, dos nossos pensamentos, trazendo inspirações para a nossa jornada dentro do nosso propósito, da nossa missão espiritual. A nossa missão, o nosso propósito é regido e guiado pelos nossos guias espirituais, que podem estar ali muito próximos a nós, e a gente pode até sentir a presença deles, então eles são os mais próximos. Nós somos protegidos pelos guardiões, mas nós também somos inspirados consciências elevadíssimas. E dependendo dos pedidos que a gente faz e eleva, vamos dizer assim, aos céus, né, essas dimensões mais elevadas, a gente pode receber inspiração e resposta para os nossos pedidos. Isso vem através da nossa intuição, por inspiração divina. Por isso que a gente tem que silenciar a mente para perceber, porque é muito sutil, vem no silêncio da nossa alma. Medite e assim você vai pouco a pouco aprendendo a apaziguar a mente, a perceber essa voz silenciosa que chega para você trazendo respostas, orientações diversas para a sua vida, né, dentro daquilo que você está precisando. E é dali que vem inspirações para a gente criar invenções das mais diversas para contribuir com o progresso da humanidade, as técnicas holísticas, para a gente aprender muitas coisas. E para quem gosta e estuda sobre a grande fraternidade branca,
os mestres da grande fraternidade branca e seus emissários, né, fazem parte desses planos elevadíssimos. E quem está alinhado com a proposta de trabalho da grande fraternidade branca, é uma fraternidade universal que atua em prol da evolução, a evolução da humanidade, essas pessoas que estão com esse trabalho alinhado, afinado, vão receber com muita frequência várias inspirações e orientações de como podem desenvolver um trabalho para auxiliar não apenas a si próprio, né, evoluir de uma maneira ainda mais maravilhosa, mas ainda para auxiliar toda a humanidade. E daí vem os trabalhos holísticos, os trabalhos espirituais maravilhosos que estão apenas começando. Vem muito mais coisa boa por aí. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre esses bastidores? Me conta, me deixa saber suas experiências também. Me acompanha nas redes sociais, @FernandoVidia. Quer contribuir com pauta aqui para o programa? Manda um e-mail para mim, alendovisível@fernandovidia.com.br. Se você está acompanhando esses vídeos todos já pelas redes sociais, deixe seu comentário, curte, compartilha, aproveita para fazer com que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas. E é isso, vamos juntos, espalhando sementes, fazendo um pouquinho de cada vez, mas levando conhecimento, informação para toda a humanidade. Vejo vocês no próximo programa, deixo um super beijo, um grande abraço e até mais.